tira a calculadora do bolso, porque o GE começa com as contas do Cruzeiro. Qual vai ser o jogo do acesso? Tabela da Série B, a distância do Cruzeiro para o quinto colocado, que é o Londrina, hoje é de 17 pontos. Então, o Cruzeiro pode subir matematicamente contra o CRB, contra o Vasco ou contra a Ponte Preta. Se a diferença se mantiver, muito provavelmente vai ser contra o Vasco no Mineirão na 31ª rodada. Antes disso, 2 compromissos em casa no Mineirão, o Operário na quinta-feira e domingo agora, jogo contra o Criciúma, 4 da tarde, jogo que vai passar na Globo também. Ronaldo, inclusive, vai estar presente, de olho em tudo. Roger Cazé, é isso mesmo? Já comprou passagem? Ronaldo, boa tarde, meu velho, seja bem-vindo. Fala, Maurício, boa tarde para você, muito boa tarde a todos. Ronaldo confirmou que estará aqui em Belo Horizonte no fim de semana e vai ao jogo contra o Criciúma no domingo às 4 da tarde no Mineirão. Para essa partida, já foram vendidos mais de 30 mil ingressos. A temporada vai afunilando, a galera quer estar presente, né? E a presença do Ronaldo, de certa forma, é o pagamento de uma dívida dele, uma pequena dívida, que o Ronaldo disse que não conseguiu ver o primeiro gol da partida contra o Sampaio Corrêa, já que foi um gol relâmpago. O time já voltou do Maranhão, teve treino hoje de manhã, treino acabou agora há pouco, ó. Jogadores já saindo, tem um grupinho de torcedores ali com uma faixa de apoio aos torcedores. Seguinte, Maurício, da TV até aqui a Toca da Raposa, mais ou menos 20 minutos, vim colando figurinhas, sobrou esse bolinho aqui de repetidas. Você já sabe o que vai acontecer quando eu voltar, né? É tapão, não, mas guarda umas duas aí pra gente poder trocar. Eu tô interessado nessa primeira aí. Valeu, Cazé, muito obrigado. Ó, o Cazé tá fazendo o álbum da Copa, mas tem esse álbum também, ó. Cruzeiro 2023. Esse aqui não tá nas bancas, é exclusivo do Globo Esporte. Porque o Ronaldo já tá colando as figurinhas. Tá pensando quais jogadores do Cruzeiro vão ficar pro ano que vem? Olha o Cruzeiro aí. Tá a cara da alegria nessa foto. Com mais um ponto fora de casa, aquele tal de 1% de chances do acesso dar errado desapareceu da conta. Só um pouquinho, calma, vamos. E depois de 3 anos, o Cruzeiro tem tudo para não ser uma figurinha repetida no álbum da Série B. Então, o que esperar na próxima temporada? Montar um time bom, aí sim, e planejando mais pra frente. Vai ter acesso em 2022? 99,99% garante que sim. Então veremos o Cruzeiro na Série A de 2023? Bom, estatisticamente sim. Só que entre um fato e outro tem uma Copa do Mundo no meio. Um momento tão importante que fica gravado assim, ó, em figurinhas dos protagonistas. 2023 também é importante para o Cruzeiro, por isso, quem é que fica ou sai do álbum da próxima temporada? É óbvio que algumas contratações que foram feitas pelo clube foram feitas pensando no futuro da instituição. Uma figurinha está confirmada, ou melhor, colada nesse álbum. Qual a figurinha mais desejada do pacote para o Cruzeiro do ano que vem? Rafael Cabral. E a gente sabe o quanto que ele é importante, como uma liderança que entendeu a importância desse novo momento do Cruzeiro. Rafael Cabral foi um monstro mais uma vez no gol do Cruzeiro. E nesse pacotinho comprado para defesa, tem figurinha que pode ser brilhante, mas para as finanças do clube. Tem potencial para crescer, para ser vendido lá na frente por um valor muito maior do que o Cruzeiro pagou na sua contratação. Zagueiro, quando vai para a área, não vai para passear. Oliveira manda pro gol. Até parece que tá todo mundo nesse álbum. Mas para incluir figuras como Matheus Bidu, será preciso pagar 1 milhão de euros ao Guarani. No caso do Neto Moura, 1,5 milhão de reais pro Mirassol. Figurinhas valiosas. Esses caras, o Cruzeiro tem que fazer um esforço maior para manter no elenco. Porque são caras que podem jogar uma Série A competitiva, seguir uma evolução na carreira, continuar ajudando o Cruzeiro a conseguir seus objetivos e, posteriormente, virarem vendas. Na lista de emprestados, Zé Ivaldo e Chay têm contrato até dezembro, mas ainda sem valor do passe fixado. Se for bom para ambas as partes que eu vou ficar muito feliz também. Felicidade mesmo tá com o Vanor, que para estampar essa alegria no álbum do ano que vem, precisa renovar o contrato com o Cruzeiro. Se eles estão felizes, eu tô feliz também! Com tanto rosto conhecido, parece que o álbum tá completo. Mas é só um pacote de figurinhas brilhantes que pode fazer a diferença. Para se o Cruzeiro quiser dar um passo maior, brigar por competição internacional, por vaga na Libertadores, eu acho que esse elenco precisa ser muito melhorado. E vamos
Vamos lá falar do Cruzeiro nesta quinta-feira, primeiro com as notícias da quinta-feira do Cruzeiro com o Fred Teixeira. Um abraço, Fred, boa tarde. Um abraço, Pedro, um abraço, Léo, Dimara, todos os amigos ouvintes da Super. O Cruzeiro já voltou ao batente na Toca da Raposa, depois do duelo contra o Sampaio, de volta a Belo Horizonte. Pesolano comandou um treino nesta manhã, contando com praticamente todos os jogadores. As únicas exceções seguem sendo João Paulo e Vagninho, ainda na fase de transição após se recuperarem de lesões. Desta forma, Pesolano pode sim repetir a equipe, mas a gente sabe que com ele isso é raro de acontecer. Aconteceram em 4 partidas nessa temporada, uma sequência, mas depois ele já foi promovendo alterações e na sua coletiva, depois da última partida, ele já deixou em aberto a possibilidade de mudar novamente a equipe. O fato é que terá um time forte para encarar o Criciúma em busca de mais uma vitória em Belo Horizonte, manter o 100% de aproveitamento jogando aqui em Belo Horizonte, seja no Mineirão ou na Independência, e ficar cada vez mais próximo dessa confirmação do acesso à Série A do Brasileiro. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora com o professor Gilcione Costa, que ele é professor do Departamento de Matemática da UFMG, um dos responsáveis pelo site da UFMG, que mexe com as probabilidades no futebol. E o ano passado, me recordo que eu conversei com ele e ele disse sobre como que o acesso aumenta muito no site nesta reta final de temporada, né? Muita gente querendo saber sobre Série A e Série B. Como estamos aqui no noticiário do Cruzeiro, ô professor, começar perguntando então sobre esse time celeste, né? Vai subir? Quando vai subir? Enfim, tem uma expectativa muito grande desses 2 próximos jogos. Agora contra o Criciúma e o Operário, são 2 jogos em casa. A gente tem tratado como os 2 jogos do acesso para o Cruzeiro. Podemos tratar assim, professor? Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Dom. Então, o Cruzeiro, na verdade, a rigor, ele já subiu, já está na Série A. Só faltam alguns detalhes. É claro que existe uma possibilidade matemática dele não subir, mas é menor do que 1 em 100 mil. Então, eu posso dizer assim que dificilmente ele não vai subir. Agora, digamos assim também, virtualmente ele já está classificado, mas matematicamente falando, sem qualquer possibilidade de contratempo, é somente a partir da rodada 1030. Na 30 em diante, ele tem uma possibilidade pequena de garantir matematicamente, e essa probabilidade vai aumentando, e talvez na rodada 32 ele consiga ser matematicamente garantido o acesso. Professor, um prazer falar com o senhor, Dimar Oliveira. Me diz o seguinte, o torcedor agora viu, acompanhou, né? Viu e ouviu o senhor dizer. Ele já subiu, mas oficialmente, matematicamente, ainda não. É bom o pessoal lembrar, né? Quando a gente fala matematicamente, a gente está falando de números, né? Aí é contagem mesmo, não são projeções, né? É bom que o torcedor entenda isso para diminuir a confusão na cabeça dele, porque ele tá doido para comemorar. Aí a gente tá fazendo as contas desses 2 jogos. Aí o senhor falou, subiu, mas não é oficial. É exatamente isso. Por quê? Porque quando a gente faz a estatística, a gente faz por amostragem. E às vezes você pode fazer uma amostragem, 2 amostragens, os estados são um pouco diferentes, mas difere lá na 3ª casa decimal, na 4ª casa decimal. Essa semana, eu fiz 2 vezes e deu 99,99996. E o nosso site coloca... aquele negócio assim, o nosso site coloca só com 3 casas decimais, passou para 100, porque arredondou. Mas só que no caso é 99925, ou seja... ele assim, eu vou dizer assim... Ele tem que cumprir a tabela. Só uma tragédia, vai tirar... porque a ideia é porque é o seguinte, o pior que o Cruzeiro vinha a ser, por exemplo, o Cruzeiro seria o pior time agora, vai ser o Náutico do campeonato. O Náutico, por pior que ele seja, ele faz 4, 5 pontos em 10 jogos. Verdade. E o Londrina, o melhor que ele venha fazer os jogos finais, ele vai perder pontos.
Então, por isso que o acesso está, assim, claro, mantendo a tendência, mantendo tudo isso, ele já subiu. Mas claro que falta esse pouquinho ainda. Gilcione, boa tarde. Pedro Abílio falando com você. Mais uma vez, obrigado por atender a gente aqui no Super FC. Quero saber sobre essas amostragens que você falou que já fez 2 essa semana. Explica pra gente o que é levado em consideração, quais são os critérios dessas amostragens para aqueles números que aparecem aqui no site da UFMG. Bom, o que a gente usa é somente os jogos realizados. Então, com os jogos realizados, você tem o perfil do time, o perfil dele que seria as porcentagens de vitória como mandante, visitante, e as possibilidades de empate e derrota. E claro que o programa, ele qualifica a vitória. Por exemplo, você vencer um time melhor qualificado tem um peso maior que você vencer um time que tem menos qualidade. Então, você qualifica a vitória. Então, com esse perfil estabelecido, nós fazemos milhões de simulações, milhões mesmo. E ao final de simulações, nós contamos quantas vezes um time foi campeão, um time foi classificado para a Série A, que isso nos fornece a probabilidade dele ser campeão ou classificar. Mas é claro que se eu fizer 2 amostragens, as simulações são diferentes. E você consegue ter uma diferença lá na 3ª, na 4ª casa decimal, que é natural do processo. A gente fala isso que é a margem de erro. Eu até gostei que na resposta anterior do professor, ele explicou por que chegou a dar 100%, né? Depois do jogo do Cruzeiro essa semana no empate com o Sampaio Correia, o pessoal fica acessando tanto que não deu nem tempo de corrigir, porque já viram lá 100%, printaram, o FMG tá dando 100% do Cruzeiro que subiu. E o professor explicou, porque trabalha com as casas decimais, já arredondou por lá. Já não tava nem dando lá. É isso que ele falou, 99.99925. Então a gente pode dizer, professor, pro pessoal, pro torcedor que tá acompanhando a gente agora, o seguinte: pega seu refrigerante, seu suquinho, seja lá como for que você vai comemorar, coloca na geladeira, entendeu? Já deixa lá prontinho, porque tá pertinho, é isso? Tá pertinho, por exemplo, se o Cruzeiro, assim, por exemplo, perder, todos os jogos daqui para frente, ele tem ainda 75% de chance de classificar. Então, assim, é muita segurança que ele vai ter. Muito bom. É só um detalhe técnico, na verdade. Pergunta para ele, Fred. Primeiro, boa tarde, doutor. Prazer estar falando com o senhor. Nas médias gerais, nos últimos anos da Série B, os 64 pontos, que significariam as 2 vitórias agora seguintes, serviram para garantir o acesso. Apenas em um único ano, esse número não foi suficiente. A UFMG também trabalha com esses dados comparativos em relação aos anos anteriores da competição? Não, a gente só trabalha nesse ano mesmo. Que o ano passado os times são diferentes, situações diferentes, saldo de gol diferentes, então não tem como comparar. Por exemplo, já houve caso do ano de um time com 71 não se classificar. Um caso muito atípico. Esse ano, com 67, 68 pontos, é 100%, é garantido que vai subir. Então, se você pegar isso como base, por exemplo, você falou em 64 pontos, né? 64 pontos, probabilidade de acesso é de 99,98, ou seja, só que para o Cruzeiro chegar nessa pontuação, ele já garante o acesso pelo número de vitórias, pelo saldo de gols. Você entende a diferença? Porque você tem 2 times que chegam com 64. Os critérios, então, se o Cruzeiro chega com essa pontuação, ele já chega com mais vitórias, com o melhor saldo de gols, por isso que ele já garante classificado. Ele praticamente garante essa pontuação, o acesso. É interessante isso, porque a gente sempre olha a parte pontual mesmo. 62, 63, mas você tem que olhar os critérios de desempate também. E nisso aí o Cruzeiro tá lá em cima, né? Melhor defesa, melhor ataque, maior número de vitórias. Então, quer dizer, em tudo isso tá projetado nesses números, né, professor? Exatamente. Então, por exemplo, o Cruzeiro chegando, por exemplo, acima de 63, 64 pontos, é 100% de chance que ele vai subir. Por quê? Porque dificilmente, por melhor que o time do Londrina, o time do Tombense, o time do Sport vá fechar a Série B, eles vão perder pontos. É natural, isso aí, por exemplo, é possível um time vencer 11 partidas consecutivas? É possível vencer.
Mas ao longo da história do futebol mundial, quais foram as equipes que assim fizeram 11 vitórias? Nem o Real Madrid faz no espanhol. O Real Madrid ou o Bayern de Munique consegue fazer isso. É sozinho, é verdade. Sem ele, assim, sem adversários, eles não fazem. É verdade. Nunca te abandonei, nunca vou te abandonar. Essa a versão já oficial do clipe do Rapper das Quebradas, esteve aqui ontem com a gente, já foi lançado no canal dele, né? Quem tá na nossa live já tá acompanhando até o clipe, já tem a íntegra no nosso portal, otempo.com.br/superfc, inclusive com aquela versão, aquele trecho que ele deixou inédito, já tá agora totalmente liberada essa versão oficial, a música Salomé e Pablito, que se tornou aí o hino do acesso do Cruzeiro, a torcida nessa expectativa. E as últimas do time estrelado, hein, Fred Teixeira? E a expectativa é tão grande que a torcida está fazendo fila para comprar os ingressos, mais de 42 mil ingressos já vendidos antes mesmo da abertura para o público em geral. Os setores amarelo superior, amarelo inferior, laranja inferior e laranja superior já estão esgotados. A expectativa é que hoje mesmo já ultrapasse a carga de 50 mil ingressos vendidos. O Cruzeiro colocou 61 mil ingressos à venda. Podemos ter recorde de público do Cruzeiro na temporada no próximo domingo.